Meus queridos irmãos, que a graça bendita do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados na vida desta igreja. Que esses 12 anos que esta igreja celebra sejam 12 anos com a perspectiva de um crescimento espiritual. Que no próximo ano de celebração desta igreja, essa igreja esteja celebrando ao Senhor por ver a manifestação do Espírito Santo, quebrantando corações, conduzindo ao arrependimento, multiplicando discípulos, fazendo com que a palavra dele seja espalhada nessa cidade, usando a sua vida como instrumento nas mãos dele. Queridos, é para mim um motivo de honra, de alegria, de satisfação, poder retornar aqui na cidade de Jiquié e retornar a esta igreja como ministro do Senhor, para trazer a palavra do Senhor ao coração de vocês. O que eu quero compartilhar com vocês esta manhã é algo que Deus tem trabalhado na minha vida e algo que eu já trabalhei, compartilhei com a igreja, pela qual Deus tem me dado a honra de pastorear há cerca de 11 anos. E nós temos focado nesses princípios que revelam de fato a evidência de que a nossa vida é uma vida direcionada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Encher-nos do Espírito Santo não é uma ação ativa nossa, ela é passiva, porque a ação ativa é do Espírito, é Ele que nos enche. E o que nós precisamos é ser como vasos, esvaziando sim de nós mesmos e permitindo que Ele encha a nossa vida, exercendo todo o domínio, todo o controle de cada área da nossa vida. Que o Espírito Santo seja aquele que nos direcione, seja aquele que nos guie, e que o nosso coração esteja aberto e quebrantado para ouvir a sua voz, ser corrigido pela tua palavra, que Ele traga em nós a convicção tão profunda dos nossos pecados, e que essa convicção profunda dos nossos pecados nos faça voltar para Deus e buscar uma vida de santidade diante do Senhor. Sem isso, irmãos, não há como termos uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Eu quero ler os versículos 11 e 12, 2 versículos apenas. E nesses 2 versículos nós temos aqui uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E o desejo de Paulo à igreja de Corinto é o desejo de Deus para toda a sua igreja que está espalhada na face desta terra. É o que Deus espera de nós como crentes. E isso manifesta, de fato, que a nossa vida é guiada pelo Teu Santo Espírito. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11 e versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, todos os santos vos saúdam. Você pode fazer o recitativo desses 2 versos com sua voz bem forte? Vamos lá? Faltou o versículo 11. Por um instante, curve sua cabeça. Feche seus olhos.
Eu gostaria que você fizesse uma oração e pedisse a Deus que o Espírito Santo, esta manhã, ministrasse de forma clara e poderosa ao seu coração. Peço ao Espírito Santo que abra o teu entendimento para compreender as verdades que estão contidas nesse texto. Peço ao Espírito Santo que mostre, revele se há algum pecado na sua vida, à luz desse texto, que você precisa abandonar, para que Ele assuma o controle total da sua vida. Peço ao Espírito Santo que use a minha vida como ministro, como pregador, para, conduzido por Ele, aplicar cada verdade ao seu coração e também ao meu coração. Espírito Santo de Deus, exaltado e glorificado seja o nome de Jesus Cristo, seja o nome de nosso Deus Pai, por causa da Tua santa e eterna palavra, que é um tesouro inesgotável de toda a sabedoria de Deus para nós, Teu povo. Somos carentes, Senhor, carentes de compreender as Tuas verdades. Se Teu Santo Espírito não torná-las claras para nós, nós somos incapazes de entender. A Tua palavra diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, mas nós temos a mente de Cristo. Por isso que Teu Santo Espírito ilumina o nosso entendimento esta manhã. Ó Deus, fale aos nossos corações, fale a minha vida, fale a vida do Teu povo. Que Teu Santo Espírito guie cada aplicação das Tuas verdades ao coração de cada crente aqui, que eles não saiam da mesma forma como entraram, mas saiam daqui, ó Deus, encorajados, fortalecidos, confrontados, quebrantados pela Tua palavra. Ó Deus, fala, que a Tua unção esteja sobre nossa vida, sobre minha vida, que a unção do Teu Espírito, ó Deus, recaia sobre a vida do Teu povo por meio da Tua santa palavra. Que o Teu nome seja glorificado, que a Tua voz seja ouvida, que eu diminua e que o Senhor apareça para a glória do Teu nome, ó Pai. Eu oro a Ti no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Deus de amor e de paz estará convosco. Essa é a ênfase que o apóstolo Paulo, ele traz aqui nesta passagem, nesse texto bíblico. Paulo, ele está concluindo a sua carta, a sua segunda epístola aos Coríntios. Ele escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, e essa é a sua segunda, e Paulo está concluindo a sua carta. E Paulo está concluindo a sua carta com um tom de despedida. Não é uma despedida como Paulo faz nas suas diversas outras cartas que ele escreveu às igrejas. Esse tom de despedida de Paulo parece um tom de despedida muito mais claro, é um tom de despedida de alguém que não mais verá aquela igreja, que não mais estará com aqueles irmãos, que não mais compartilhará da sua vida e da sua experiência com aqueles irmãos, a não ser através daquela carta. Esse é o tom de despedida do apóstolo Paulo. Na tradução da King James, esse texto é lido da seguinte forma: sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Na versão que eu li, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, esse texto é lido: quanto ao mais, irmãos, adeus. Adeus é uma expressão que é utilizada principalmente no nosso contexto, na nossa cultura, quando nós temos a convicção de que não veremos mais alguém. Essa é a nossa fala, adeus. Quando nós temos pelo menos a pretensão e o entendimento de que nós veremos alguém, a nossa fala sempre é até logo, até em breve. Mas a fala de Paulo aqui, esse tom de despedida, adeus. E esse tom de despedida de Paulo, no encerramento da sua carta, ele é recheado de ternura. É a fala de um pastor para a sua igreja. É a fala de um ministro para a sua igreja.
É a fala de alguém que ama a igreja e deseja que essa igreja ela cresça, se desenvolva na fé, na graça e no conhecimento de Deus. E o que é que Paulo diz na sua despedida? O que é que Paulo fala e transmite a essa igreja na sua despedida? Qual é a ênfase que Paulo vai dar? Ora, se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta riquíssima. Paulo vai falar do seu sofrimento, vai falar da vitória que ele tem por meio de Cristo Jesus, vai falar das lutas e do sustento e da graça de Deus que é manifestada na vida dele, aperfeiçoando a vida dele por meio das fraquezas que ele tem. E ele estimula a igreja a continuar nessa caminhada, e no final, no encerramento, depois de Paulo dizer tantas coisas, Paulo novamente dá algumas ênfases, para que a igreja não se esqueça do que é importante e essencial, de tudo aquilo que ele escreveu na sua segunda epístola. E eu fico a pensar, o que que eu tenho, ou o que que eu diria, se eu estivesse me despedindo da minha igreja? O que que eu diria se eu estivesse me despedindo de uma comunidade de fé? O que que você diria se você estivesse se despedindo de alguém que você não fosse mais ver aqui nesta terra? Em que a única expectativa que você tenha de ver essa pessoa seja o céu? O que que você diria para alguém? Qual seria a sua recomendação como pai, falando para os seus filhos, na sua despedida ou na sua partida deste mundo? Qual seria a ênfase que você daria? O que que você queria que seus filhos, de fato, absorvessem de toda a história de sua vida de caminhada com eles? De que forma você resumiria a essência da vida? Como é que Paulo termina a sua carta? O que é que Paulo disse? Qual foi a sua recomendação à igreja? Irmãos, a ideia principal que esse texto nos transmite, ou a ideia doutrinária desse texto, é que Deus ele se faz presente na vida de uma igreja que busca aperfeiçoamento, que busca consolo mútuo, que busca unidade de pensamento e paz nos relacionamentos. Deus ele se faz presente na vida de uma igreja que busca isso. E por que Deus se faz presente na vida de uma igreja que busca isso? Porque essas são evidências do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, no coração da igreja. E nesse texto nós temos aqui o conteúdo das últimas palavras, recomendações de Paulo à igreja. E essas recomendações, elas servem para a minha vida e para a sua vida. Serve para a minha igreja, a minha comunidade de fé, e serve para esta comunidade de fé e toda a comunidade de fé do Senhor espalhada nessa cidade e em todo o mundo. E quais foram as últimas recomendações de Paulo que apresentam a evidência do Espírito Santo na condução da igreja? Primeiro, busquem o aperfeiçoamento na vida cristã. Busquem o aperfeiçoamento na vida cristã. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que busca aperfeiçoamento na vida cristã. É isso que nós encontramos na fala de Paulo no verso 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. E ele diz, aperfeiçoai-vos. Queridos, aperfeiçoamento faz parte da temática de Paulo nas suas cartas. Se você lê as cartas paulinas, você vai ver que em todas elas, Paulo está estimulando os crentes, os seus leitores, ao aperfeiçoamento na vida cristã. Ele está estimulando a isso. Todo cristão deve buscar aperfeiçoamento. Queridos, a palavra que é traduzida por aperfeiçoamento no grego, transmite a ideia de amadurecimento. A palavra, ela é teleios no grego, e a palavra teleios, traduzida por perfeição ou aperfeiçoamento, ela transmite a ideia, ou era uma palavra utilizada para dizer que uma fruta, ela estava apropriada para o consumo, e ela também era uma palavra utilizada para dizer que um jovem, ele havia alcançado a maior idade civil. Então ele tinha agora responsabilidades porque ele amadureceu.
Então a palavra aperfeiçoamento vem de amadurecimento. E quando Paulo ele orienta, quando Paulo ele estimula, quando Paulo ele exorta a igreja a buscar o aperfeiçoamento, o que Paulo está dizendo é: amadureçam na fé, desenvolvam a fé de vocês. É interessante que a palavra perfeito, que é traduzido na nossa Bíblia, para o nosso português, quando ela é aplicada a Deus, esta palavra ela traz o sentido para Deus de impecabilidade. Deus é um Deus perfeito, impecável, imutável, Ele não muda. Ele é perfeito nas suas obras, Ele é perfeito em santidade, Ele é perfeito em misericórdia, Ele é perfeito em graça. Esse é o caráter de Deus, um ser perfeito, do qual todas as obras realizadas por Ele, também elas são perfeitas. Mas quando a palavra ela é aplicada a mim e a você, esta palavra não traz o sentido de impecabilidade, porque nossa natureza decaída por conta do pecado não nos permite aqui e agora nesta vida a viver esta vida de perfeição. Pelo contrário, nós estamos vivendo uma vida em busca da perfeição e do amadurecimento. E vai chegar um dia, como nos diz o apóstolo João, que assim como ele é, nós também seremos. Então, o propósito do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida do crente, é nos levar ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento. O meu desejo de ser parecido com Deus precisa ser perfeito. O meu desejo de imitar ao Senhor, os atos do Senhor, imitar a Cristo, imitar o caráter do Deus Pai amoroso, misericordioso, tem que ser presente na minha vida. Eu preciso desejar isso, eu preciso almejar isso, porque o verdadeiro cristão, aquele que está cheio do Espírito Santo, que busca viver uma vida de santidade nas mãos do Senhor, esse vai buscar o aperfeiçoamento da sua vida cristã. Ele vai buscar crescer na graça, ele vai buscar crescer no conhecimento de Deus. Ele não terá uma vida estagnada, paralisada. Ele não se dá por satisfeito com aquilo que ele alcançou, mas ele entende, quanto mais ele se aproxima de Deus, ele percebe o quanto mais ele precisa de Deus, e o quanto mais ele tem para aperfeiçoar na sua vida. Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente que se orgulha porque ele alcançou uma performance. Não é um crente que se orgulha porque ele agora conhece toda a Bíblia e recita toda a Bíblia. Não, um crente cheio do Espírito Santo é aquele que, mesmo conhecendo a palavra com profundidade, ele tem um coração humilde, quebrantado. Ele entende que ele é miserável pecador e ele precisa da graça de Deus na sua vida, e ele clama constantemente: ó Deus, tenha misericórdia de mim, não me deixe a minha própria sorte, não deixe o meu coração eu ser inclinado pelos desejos do meu coração, porque se eu for inclinado pelos desejos do meu coração, eu me perderei. Eu preciso de Ti, preciso da Sua graça, da Sua misericórdia, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu erro constantemente. Ó Senhor, me ajude a vencer a incredulidade. Então um crente cheio do Espírito Santo, ele busca o aperfeiçoamento, ele quer crescer. Ele olha para a sua vida hoje e dá graças a Deus por ver Cristo Jesus na sua vida, por ver os frutos da palavra de Deus na sua vida. Mas ele olha e diz: eu preciso continuar crescendo, eu preciso crescer. Queridos, um crente cheio do Espírito Santo, ele ama a palavra, e ele busca crescer na palavra. Ele estuda a palavra todos os dias. Você sabe se você está cheio do Espírito Santo quando você deseja a palavra todos os dias, estuda a palavra todos os dias. Do mesmo modo, você sabe que você está vazio do Espírito Santo se você só lê a Bíblia quando lhe é conveniente, quando você só lê a Bíblia quando vem para a igreja. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, e me desculpe a franqueza da palavra, mas isso também serve para mim.
se eu não leio a Bíblia todos os dias, se eu não estudo a palavra, se o meu coração não anseia pela palavra, se eu não acordo desejando estudar a palavra devocionalmente, estudar a Bíblia diariamente, eu não posso estar cheio do Espírito Santo, porque o meio que Deus usou para nos encher do Espírito Santo é por meio da palavra dele. Sem a palavra de Cristo não há enchimento do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa, e por favor me entendam. O enchimento do Espírito Santo não tem a ver com a histeria emocional. Enchimento com o Espírito Santo não tem a ver com os trimeliques que eu dou no culto. Enchimento com o Espírito Santo não tem a ver com eu pular e eu gritar. Nós temos vários vídeos na internet que as pessoas dizem que cheia do Espírito Santo. Nós temos até pastor subindo em pau de sebo. Temos até um pastor chamado metralhadora, dizendo que é a unção do Espírito Santo, a unção da metralhadora. Irmãos, isso é esquisitice. Isso é mundano. Isso não tem nada a ver com o enchimento do Espírito Santo. Nós vemos pessoas que choram no culto, pessoas que derramam suas lágrimas, pessoas que cantam, choram, mas a vida não muda. Chora enquanto o louvor está sendo tocado, mas na hora que a palavra é pregada, saem do culto. Isso não é enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não enche as nossas vidas para entretenimento. Nós vemos muita gente buscando entretenimento, não. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida pautada na palavra. Eu amo a palavra, eu desejo a palavra, eu quero crescer na palavra. Eu almejo a palavra quando eu acordo. Eu preciso olhar para a palavra e entender que se eu não me alimentar naquele dia, eu estou fadado ao fracasso. Eu vou ceder às tentações. Eu vou ceder aos meus desejos carnais. E se tem uma forma de eu mortalizar, de eu mortificar a minha natureza carnal, é por meio da palavra. Então o crente cheio do Espírito Santo, ele busca aperfeiçoamento. Irmãos, eu quero crescer mais, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero mergulhar mais no Senhor, porque o que eu conheço dEle ainda é insuficiente para o meu crescimento espiritual. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo o quanto miserável eu sou, como pecador eu sou, e é isso que me faz continuar perseverando em estar na presença do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é igreja que faz barulho, não é igreja que grita, não é igreja onde as pessoas pulam, sapateiam e dizem que entraram em mistério, rodaram. Não, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza, ama a palavra de Deus e quer o crescimento espiritual. É uma igreja que lota os cultos de doutrina porque querem aprender. É uma igreja que lota as escolas bíblicas dominicais porque querem aprender da palavra. É uma igreja que está atenta e ávida pela palavra de Deus. Enquanto o ministro está pregando, ela está ali se deliciando da palavra e dizendo: Senhor, coloque a porção da tua palavra no meu coração. O que Paulo está desejando para esta igreja? Paulo está desejando o seu crescimento espiritual. Dê um salto lá para Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, vá lá para Efésios, faça o exercício, abra teu texto. Eu sei que aqui tem um ministério importante na igreja, que é o ministério de multimídia, mas eu quero que você abra sua Bíblia, você folheie sua Bíblia aí, vá lá para Efésios, capítulo 4, eu gostaria que você olhasse para a leitura da sua Bíblia, colocasse seus olhos na Bíblia. Efésios capítulo 4, verso do 11 ao 16. E acompanhe a leitura na tua Bíblia, olhando para ela. Olha o que o texto diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é, Deus chamou pastores com a finalidade de instruir a sua igreja por meio da palavra, buscando o aperfeiçoamento dos santos.
no serviço, na edificação do corpo de Cristo. Verso 13 ele diz: até que todos quem? Nós como crentes, cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo no amor. Paulo está dizendo que o aperfeiçoamento é importante. E não há aperfeiçoamento sem a pregação da palavra. E esse aperfeiçoamento é importante para que a gente não seja levado por ventos de doutrinas. O maior desafio que nós temos hoje, como pastores, é pregar para uma comunidade que não só ouve mais só a gente. Que antes de vir para o culto, muita gente ouviu vários outros pregadores na internet, no YouTube. Talvez até bons pastores que nós temos. Talvez os pastores coaches, que colocam o homem no centro, não sei. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está firmada na verdade. E ela não se deixa enganar pelos ventos de doutrina, porque ela conhece a verdade. Ela quer o crescimento. Você é um crente cheio do Espírito Santo, se você busca crescer em oração. Aperfeiçoamento vem da palavra, vem de uma vida de oração, vida devocional. Meu irmão, qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a sua porta e orou ao teu Pai que está em secreto? Qual foi a última vez que você abriu as sagradas escrituras dizendo: Deus, fala comigo, confronte, revele os meus pecados e me mostra a tua verdade para que eu seja guiado pelo teu Santo Espírito? Qual foi a última vez que você se derramou diante do Senhor em lágrimas, confessando os seus pecados, dizendo: Deus, me leve ao crescimento, me leve à santidade? Como está a sua vida devocional? Você lê a Bíblia todos os dias? Você ora todos os dias? E preste atenção, eu não estou dizendo orar na hora da refeição. Eu não estou falando daquela oração mecânica que você faz quando você vai dormir. Eu estou falando de um momento com Deus, de rasgar o seu coração para Deus, de buscar e adorar e exaltar ao Senhor. Qual foi a última vez? Deus não está preocupado com a minha performance, nem a sua performance. Ele quer saber como está o meu coração, como está o seu coração. Quem é você quando ninguém daqui está vendo? Porque o verdadeiro crescimento começa lá no quarto da minha casa. Lá no lugar secreto, onde ninguém me vê chorar, onde ninguém me vê buscar. Começa lá. E ele se revela, se manifesta na coletividade. Paulo diz: busque um aperfeiçoamento. Que esta igreja busque o aperfeiçoamento cristão. Porque isso é evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo quer crescer na palavra, na oração, na sua vida espiritual. Segundo, Paulo diz: busque encorajamento mútuo. O que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios? Ele diz: quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos e consolai-vos. Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está buscando o consolo mútuo. A expressão aqui é consolai-vos. É a mesma ideia da palavra encorajai-vos. Consolo é encorajamento. Consolai-vos uns aos outros, encorajai uns aos outros. E o que é que nós vemos aqui? Paulo incentivando a mutualidade do consolo, a mutualidade do encorajamento. Queridos, mutualidade é uma ação recíproca. É eu afetar positivamente a vida do meu irmão e ser afetado pela vida do meu irmão.
Mutualidade é uma via de mão dupla, onde eu ajo e há uma interação comigo. Isso é mutualidade, e Paulo está dizendo que nós precisamos buscar o consolo uns dos outros. Consolai-vos, é uma ação que deve partir das nossas relações. Eu preciso consolar os irmãos e os irmãos precisam me consolar. Eu preciso encorajar os irmãos e os irmãos precisam me encorajar. Se você der um pulinho lá em Romanos 12, olha para Romanos 12. Versículo 11 e 15. Abra aí a tua Bíblia. Romanos 12. Versículo 11 e 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Regozijai-vos, no zelo, não sejais remissos ou descuidados. Há outra versão que traz a ideia de descuidados. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando nós olhamos para Tiago, ele vai dizer algo parecido na sua epístola. Ele vai dizer: está alguém doente entre vós? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Essa é a recomendação. O que Paulo está estimulando aqui a igreja? Ele está mostrando que uma igreja cheia do Espírito Santo, os crentes estão atentos à necessidade uns dos outros. As suas necessidades espirituais, a necessidade de encorajamento, a necessidade de consolo, irmãos. O grande ajuntamento, o culto, ele não foi criado por Deus aleatoriamente, ele foi criado com a finalidade. Porque é no culto e na coletividade que nós somos fortalecidos. É no culto que a nossa fé, ela é encorajada através da vida de um irmão. A vida cristã, meus irmãos, ela é difícil. A vida cristã, ela não é fácil. A vida cristã é de lutas, a vida cristã é de aflições, a vida cristã é de dificuldades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O chamamento de Cristo para a nossa vida não é apenas que nós venhamos a desfrutar da sua glória, mas que primeiro desfrutemos do seu sofrimento. Essa é uma verdade. Então nós travamos lutas na nossa caminhada cristã. E como é que nós conseguimos superar as lutas e dificuldades que nós atravessamos nessa vida? Nós só conseguimos isso por meio do encorajamento. O Espírito Santo nos encoraja, e o Espírito Santo nos conduz como instrumentos para encorajar uns aos outros. Se você recuar um pouquinho e dar um pulinho lá para o capítulo 1 de 2 Coríntios, se você for para o capítulo 1, é essa verdade que o apóstolo Paulo está dizendo. A partir do verso 3, olha que o apóstolo Paulo nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com a paciência o mesmo sofrimento que nós também padecemos. Paulo está dizendo que o Deus de misericórdia, Pai de toda consolação, é aquele que nos consola nas nossas aflições e tribulações. E esse consolo com que nós somos consolados é o instrumento para que possamos consolar aqueles que estão enfrentando o sofrimento na comunidade de fé.
Deus, na sua sabedoria, Ele não permite que todos nós soframos no mesmo momento ou simultaneamente. Na igreja, nós vamos ter pessoas sofrendo, enfrentando lutas no casamento, lutas com filhos que se tornaram rebeldes, se afastaram do Evangelho, lutas financeiras, lutas emocionais, lutas de diversas áreas. Nós vamos ter gente enfrentando, e talvez aqui esta manhã eu tenha uma quantidade de gente que está atravessando guerras, lutas e dificuldades, mas nesse mesmo momento também há pessoas que estão vivenciando um momento de paz, de triunfo, de realização, de manifestação da graça de Deus, de milagres realizados na vida. E o que é que Deus faz? Deus, Ele usa esses que estão vivenciando de milagres e experiências extraordinárias para ajudar, para consolar aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades. Deus pega os exemplos das nossas lutas e batalhas e faz com que a gente compartilhe com os nossos irmãos, dizendo: você não está sozinho nesse sofrimento. Eu já enfrentei luta semelhante, e eu quero dizer para você, eu estarei nessa batalha com você, orando com você, ajudando você. Nós vamos passar por isso juntos, e eu só vou largar a sua mão depois que o Senhor responder às suas orações e às suas inquietações. Queridos, nós somos salvos para vivermos uma vida de encorajamento mútuo e consolo mútuo. Deus não nos abençoa para que as bênçãos sejam nossas. Deus nos abençoa para que sejamos canais de bênção na vida dos outros irmãos, na vida daqueles que sofrem. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que está buscando o encorajamento mútuo. Os crentes estão consolando e confortando uns aos outros. Você percebe no relacionamento, e para isso a gente precisa de relacionamento. E como é que a gente pode nos relacionar? A gente pode se relacionar. Na nossa comunidade de fé existem vários meios de relacionamento, a comunhão, comer pão juntos. Mas há também um outro mecanismo que é muito importante, é orar juntos. Porque quando nós oramos juntos, nós conhecemos a luta do irmão, a batalha do irmão, a guerra do irmão, o que ele tem enfrentado. É naquele momento que a gente ora junto e que vai compartilhar, que nós vamos tomar conhecimento do que ele tem enfrentado, e a gente pode apoiar, ajudar e encorajar. Está alguém sofrendo entre vocês? Orem. Está alguém alegre entre vocês? Cante louvores. Celebre a vitória dos irmãos e travem a luta também dos irmãos como sendo sua. É isso que Paulo orienta. Outra orientação que Paulo nos dá é que nós devemos buscar a unidade de pensamento. Uma igreja cheia do Espírito Santo busca a unidade de pensamento. Queridos, é isso que nós encontramos. Ele diz: consolai-vos e sede do mesmo parecer. Está no verso 11. Na King James, esse texto é lido da seguinte maneira: tende um só pensamento principal. Isso é fantástico. Isso é fantástico por quê? Porque Paulo está dizendo que nós, como igreja, precisamos ter um só pensamento principal. A igreja é formada por pessoas diferentes, que trazem sua história de vida, que trazem sua bagagem, trazem suas culturas, vêm de instrução, educação mais diversas. Somos seres únicos e diferentes uns dos outros. Mas Paulo está dizendo que há algo que nos une. Nós vamos pensar diferente em várias coisas. Vamos ter gostos diferentes daquilo que nós gostamos para comer, para vestir. Vai ter gente que vai ter uma preferência para um determinado time de futebol, diferente daquele outro. E assim por diante. Vamos pensar diferentes em várias coisas do que diz respeito à administração dos recursos da igreja. Mas Paulo diz que há algo que nos une. Paulo diz: no que é pensamento principal, estejam vocês unidos. E que pensamento principal é esse? Doutrina, palavra, evangelho. No que diz respeito ao evangelho, às doutrinas bíblicas, nós precisamos pensar uma única coisa. Paulo, ele combate na sua primeira carta aos Coríntios a divisão na igreja de Corinto.
Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Então um grupo mais espiritual gritava, eu sou de Cristo. Paulo diz, não está Jesus dividido. Irmãos, estejam unidos em um só pensamento. E o Evangelho é aquele que nos une em um só pensamento. Eu já ouvi pastores dizerem no púlpito, e que Deus tenha misericórdia da vida deles, que doutrina separa, que doutrina divide a igreja, que o mais importante não é a doutrina, o mais importante é o amor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não pode amar se você não entender a doutrina do amor. E a doutrina do amor é simples. Deus nos criou para vivermos para o louvor da sua glória, nos criou de forma perfeita, criou o homem, ele desobedeceu, ele quis viver os seus próprios desejos, movido pela ganância e pelo orgulho, o mesmo pecado de Satanás, desobedeceu, foi expulso do jardim do Éden, mas Deus na sua infinita graça, que nos criou para o louvor da sua glória, mesmo sabendo que nós somos pecadores, merecedores da sua condenação eterna, porque a sua ira é justa, Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo, que assumiu a forma humana, e na sua forma humana se humilhou até morte e morte de cruz. E Jesus, Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar naquela cruz. Ele cravou naquela cruz o meu e o seu pecado. E através do seu sacrifício, Ele trouxe o total perdão de Deus para o meu e o seu pecado. Em Cristo, no seu sacrifício, nós temos a remissão dos nossos pecados. Todos os meus pecados, todos os seus pecados foram cancelados na cruz de Jesus. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Ele desviou a ira perfeita de Deus que estava destinada para nós, para si mesmo, para que eu e você hoje tivéssemos o privilégio de estarmos diante dEle, adorando a Ele, louvando a Ele. Ele não poupou, Ele entregou seu próprio Filho por nós. Isso é o amor. E o que isso nos revela? Nos revela que como igreja nós precisamos estar unidos por meio da doutrina. E o que é que nos une, irmãos? O que nos une é a palavra. Se eu estudo a palavra, se eu me alimento da palavra, eu vou estar unido em um só propósito. Eu vou crer sobre Cristo da mesma forma que vocês creem, se nós olharmos para a palavra. Mas se cada um quiser modelar Jesus da sua forma e do seu jeito, nós vamos ter vários tipos de Jesus, mas não o Jesus verdadeiro que as Escrituras revelam. Então Paulo está dizendo, no pensamento principal, naquilo que é principal, pense vocês, estejam vocês unidos. Foque na verdade, foque nela. Em Romanos 12:16, Paulo diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Efésios 4:13, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Olhe para Jesus, busque a Jesus, e busque a Jesus nas Escrituras, busque a Jesus na palavra, conheça quem é o seu Salvador, o que Ele fez por você na cruz, e na medida que você busca esse conhecimento, a igreja estará unida em um só propósito. Então Paulo vai chamar a atenção para vivermos em unidade. Não há uma igreja cheia do Espírito Santo sem a unidade. Precisamos estar unidos, irmãos, em um só propósito. E por último, estou terminando. Paulo diz, busquem viver em paz uns com os outros. Leia juntamente comigo o versículo 11 e 12 mais uma vez. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará com, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos ou beijo santo. Todos os santos vos saúdam. Vivei em paz. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. É interessante como essas duas orientações, elas estão casadas aqui.
viver em paz e saudar uns aos outros com um beijo santo. Talvez para mim, para você, essa orientação de Paulo, beijo santo, talvez não faça muito sentido, porque na nossa cultura, a nossa forma de saudar um ao outro não está com beijo. Mas na cultura oriental, o beijo faz parte da saudação. A nossa cultura é o abraço. Quando nós conhecemos alguém, nós estendemos a mão, apertamos, mas quando nós temos um conhecimento mais próximo com alguém, nós abraçamos. Nós não nos contentamos só com o aperto de mão. A gente dá a mão e já puxa a pessoa para perto para dar aquele abraço gostoso. E às vezes para dar aquele cheiro no cangote, né? Aquela fungada no cangote, quando a gente tem uma intimidade maior. Mas é interessante que quando essa intimidade vai um pouco a mais no nosso relacionamento, a gente abraça o irmão, dá um beijo na testa, dá um beijo no cabelo, mostrando o nosso afeto e carinho. Mas Paulo está dizendo, irmãos, vivei em paz. Vivam em paz. Paz é a palavra grega que significa perfeição nos relacionamentos. Não é ausência de conflito, não é ausência de guerra, mas é um relacionamento perfeito com Deus e com o próximo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que por meio de Cristo, nós somos justificados e temos agora paz com Deus. Isto é, nós vivíamos em inimizade com Deus por conta do nosso pecado. É por isso que em Romanos 5,8 ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos em inimizade contra Deus, mas Romanos 5,1 diz que essa inimizade ela foi desfeita por meio do sacrifício de Jesus, e agora nós temos paz com Deus, isto é, temos o pleno relacionamento com Deus. Um relacionamento perfeito com o nosso Pai. Não é perfeito por causa de mim e de você, mas é perfeito por causa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E é por meio desse sacrifício que eu tenho uma liberdade diante de Deus, que eu posso me aproximar diante do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele rasgou o véu da separação, o véu que separava a mim e a você da presença do Deus Santo, e agora nós temos a oportunidade de contemplar a santidade de Deus e viver essa santidade na nossa vida. Então a paz é isso. É ter maturidade nas nossas relações, é viver relacionamento intencional, é eu viver uma vida de bem-estar com meu irmão intencionalmente. Eu preciso ter no meu coração o fruto do Espírito Santo, porque paz é um fruto do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive em paz com Deus e em paz uns com os outros. É uma igreja que rejeita, é uma igreja que luta, é uma igreja que batalha, é uma igreja que guerreia contra inimizades, é uma igreja que trava uma batalha contra a falta de unidade, é uma igreja que está buscando nos seus relacionamentos uns aos outros, conhecerem mais e viverem mais unidos em torno da cruz de Cristo, porque paz é um fruto do Espírito Santo. E a Bíblia também vai dizer que paz é a condição para que nós possamos ver o nosso Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu não viver em paz com os meus irmãos e com o meu próximo, eu só estou revelando a minha natureza decaída, alguém que não foi ainda regenerado pela graça de Deus. Porque um crente cheio do Espírito Santo não fica inimigo do seu irmão. Porque um marido cheio do Espírito Santo não fica em guerra com sua esposa. Porque uma esposa cheia do Espírito Santo não fica em guerra com seu marido. Porque o marido cheio do Espírito Santo ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque uma esposa cheia do Espírito Santo se sujeita ao seu marido como ela se sujeita a Cristo. Porque filhos cheios do Espírito Santo obedecem aos seus pais. Porque pais cheios do Espírito Santo não provocam a ira dos seus filhos.
Porque funcionários, trabalhadores cheios do Espírito Santo, obedecem aos seus patrões. Porque patrões cheios do Espírito Santo, eles tratam bem os seus funcionários. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive em paz uns com os outros. Vive os seus relacionamentos. Dá um pulinho em Romanos 12, por favor. Romanos 12. Verso 17 ao 21. Olha a receita de Paulo para que possamos viver em paz. Romanos 12, 17 em diante diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Se esforcem. Se esforcem para fazer o bem. Seu vizinho é um perturbado, é um atribulado, ele lhe provoca. Ele é um enviado, seja lá do capiroto ou o que for. Se esforce para viver em paz com ele. Paulo diz no verso 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Naquilo que depende de você, tenha paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Um crente cheio do Espírito Santo não fica inimigo do seu irmão. Você tem alguma coisa contra o seu irmão? Algum ressentimento que você tem alimentado no coração contra o seu irmão na fé? Você está sem falar com ele? Talvez você nem quer mais olhar para a cara dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quer ser cheio do Espírito Santo, se arrependa do seu pecado, procure teu irmão e conserte seu relacionamento com ele. Busque se reconciliar com ele. E se ele não quiser, isso é problema dele com Deus. Mas não crie ressentimento no seu coração e nem se distancie do seu irmão, por coisa boba e por coisa pequena. Então, se há aqui entre vós algum tipo de inimizade contra alguém, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, não saia desse culto sem procurar seu irmão e consertar, corrigir o seu relacionamento com ele. Se você feriu, diga: irmão, eu pequei, eu falei o que não devia, eu usei um termo inadequado, eu quero te pedir perdão. Se foi ele que te ofendeu, chega para o teu irmão e diga: irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não quero viver essa minha relação assim não. Eu quero amar o irmão, eu quero que Deus me ajude a amar o irmão, e eu quero corrigir esse nosso relacionamento. Porque é uma igreja cheia do Espírito Santo, os crentes vivem em paz uns com os outros. Então eu quero concluir chamando a sua atenção para o final do verso 11. No final do verso 11, na minha versão diz: e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Você pode repetir? E o Deus de amor estará. Queridos, temos aqui uma promessa de que Deus estará conosco. A presença de Deus, ela é real na vida de uma igreja que busca o aperfeiçoamento da vida cristã. A presença de Deus é real na vida de uma igreja que busca o consolo mútuo. A presença de Deus é real na vida de uma igreja que busca a unidade de pensamento. A presença de Deus é real na vida de uma igreja que busca a paz dos relacionamentos. Porque é uma igreja que busca aperfeiçoamento na vida cristã, que busca consolo mútuo, que busca a unidade de pensamento e que busca a paz dos relacionamentos. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que Deus estará com esta igreja. Que Deus esteja presente na vida desta igreja. Que esta igreja busque o aperfeiçoamento, busque o consolo mútuo, busque a unidade de pensamento e a paz dos relacionamentos. Que essa igreja possa evidenciar para o mundo
que ela é cheia do Espírito Santo, não no seu discurso, mas através da sua atitude, da sua prática. Que o Deus de paz e o Deus de amor esteja na vida desta igreja. Pastor Daniel.